Irmãos, como eu já disse, nós estamos diante da ceia do Senhor, uma ceia que o Senhor é que nos convida a participar dela. Não é uma ceia exclusiva da Igreja Bíblica Cristã, a ceia pertence ao Senhor. Nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 22. Quando eu leio esses salmos, 22, 23 e 24, eu tenho em mim a impressão que esse salmo seria um salmo apenas. Porque os três salmos, eles falam exatamente da trajetória da igreja. O Salmo 22, ele fala do passado, do início da igreja. Salmo 23 nos vem falar do tempo presente, o Senhor é o meu pastor. E o Salmo 24 fala do nosso futuro. Quem estará no monte do Senhor? Quem subirá ao seu lugar santo? É o futuro da igreja, é estar no lugar santo, estar com Deus. E até os tempos verbais desses salmos são justamente no passado, no Salmo 22, no presente, no Salmo 23 e o Salmo 24 no futuro. Hoje nós vamos nos ater no Salmo 22, um breve comentário a respeito desse salmo. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Quando Davi escreveu esse salmo, ele teve uma revelação muito clara daquilo que seria o sacrifício do Senhor Jesus. Nós vemos Davi viveu há cerca de 1000 anos antes do Senhor. 1000 e poucos anos antes da vinda do Senhor Jesus, antes desse acontecido. Mas o Espírito Santo já estava revelando a Davi aquilo que seria o sofrimento do Messias, o sofrimento do Senhor Jesus em favor das nossas vidas. Se hoje nós estamos diante da ceia dos elementos, nós precisamos lembrar que um dia o Senhor Jesus foi morto por nós. O seu corpo foi rasgado, dilacerado. O seu sangue foi derramado em favor das nossas vidas. E Davi ele tem a revelação muito clara das mesmas palavras que Jesus usou ali, quando estava na cruz do Calvário. E Jesus, ele reclama naquele momento, Deus meu, por que me desamparastes? Nós vemos que o Senhor Jesus ele sofreu tudo sem reclamar das afrontas, dos escárnios, dos açoites, de todo o sacrifício ali antes da crucificação. Jesus passou por tudo calado em nosso lugar, mas quando ele foi separado da presença de Deus, quando Deus virou o seu rosto, a palavra nos afirma que Deus não pôde contemplar aquele sacrifício, Deus virou o rosto. Então Jesus reclama, Deus meu, por que me desamparaste? A pior coisa no sacrifício do Senhor Jesus foi ser desamparado por Deus. Os açoites, a crucificação, os pregos, a lança, não foi pior do que a separação de Deus. A pior coisa para o homem também é justamente ser separado de Deus. E a palavra nos fala que o nosso pecado nos separa de Deus. Mas Jesus, ele foi crucificado e derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos unir novamente a Deus, trazer o homem à presença de Deus novamente. Então Davi teve essa revelação muito clara desse sacrifício. 1000 anos antes. E hoje nós estamos há 2000 anos após. E muitas pessoas ainda não têm esse sacrifício claro. Não sabe o que foi que Jesus fez pelas nossas vidas. Qual foi o valor desse sacrifício nas nossas vidas? 2000 anos depois, muitas pessoas, e até mesmo dentro das igrejas, nós vemos pessoas que não têm isso muito claro na sua vida, esse sacrifício. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Jesus, a noite anterior,
Ele estava ali no Getsemane e ele clamava: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não ouviu. E às vezes hoje nós oramos a Deus pedindo alguma coisa e Deus não nos ouve e nós reclamamos. Jesus também, ele não foi ouvido por Deus. Ele pediu algo que não era possível. Deus meu, Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E a resposta de Deus foi: não é possível. Não há outro homem tão puro para que possa passar por esse sacrifício, para que possa beber esse cálice. Somente o Senhor Jesus poderia fazer isso. E aqui nessa revelação de Davi, Davi vê o Senhor Jesus à noite clamando e Deus não respondendo aquilo que ele estava pedindo. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas não era possível. E Deus permitiu que o seu filho passasse por todo aquele sofrimento no meu lugar e no seu. Porém, tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. A ti confiaram e não foi confundido. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens, desprezado do povo. Aqui o Senhor Jesus está falando a respeito dos servos do Senhor. Está falando que os servos clamam e Deus ouve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós confiamos no Senhor, nós não somos confundidos. Mas o Senhor Jesus, naquele momento em que ele carregava o nosso pecado, Deus não ouvia o Senhor Jesus. A palavra fala: eu sou verme, não homem. Lá no livro de Isaías, Isaías profetizou, dizendo que ele era o mais indigno entre os homens. Ele se fez indigno por nós, pelos nossos pecados, não pelos seus, não pelos próprios pecados, mas pelo meu e pelo seu pecado, meu irmão. Ele se fez como um verme e Deus não o ouvia. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu livre-o, pois nele tem prazer. O povo conhecia o Senhor Jesus, tinha ouvido a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. E agora o povo joga isso contra o Senhor Jesus. Quando ele caminhava carregando a sua cruz, o povo ali zombava dele e dizia: você não é o filho amado de Deus, que Deus então o livre da crucificação. Mas tu é o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando nos seios da minha amada. Em todo momento, o Senhor Jesus não blasfemou contra Deus. Em todo momento, mesmo quando Deus não ouvia, quando Deus havia virado o seu rosto, o Senhor Jesus glorificava a Deus. É um exemplo para nós, que às vezes mesmo passando por lutas e dificuldades e clamando ao Senhor, e às vezes o propósito de Deus é nos provar, nós às vezes blasfemamos contra Deus. Mas o Senhor Jesus nos deu o exemplo. Em todo momento nós devemos louvar a Deus, porque Deus é poderoso e Deus tem tudo em suas mãos. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te prolongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Naquele momento era um momento de angústia para o Senhor Jesus. A palavra nos fala que ali no Getsemane, a angústia do Senhor Jesus era tão grande que o seu suor se tornou gotas de sangue. Tamanha era a angústia do Senhor Jesus naquele momento. O peso do nosso pecado esmagava o Senhor Jesus ali. E a angústia tomou conta do seu coração. E ele dizia: eu estou angustiado até a morte. Davi teve essa experiência, teve essa visão clara do Senhor Jesus ali angustiado. Angustiado até a morte para nos dar vida. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Aqui está falando dos soldados à roda do Senhor Jesus, escarnecendo, açoitando. Muitos touros de Bazã, fortes touros,
soldados eram as pessoas mais fortes, as mais bem alimentadas. E quando havia o momento da crucificação, eram escolhidos os soldados mais fortes da tropa. Aqui Davi vê claramente os soldados e os retrata como touros, fortes touros de Bazã, rodeando o Senhor Jesus, açoitando, esbofeteando o Senhor Jesus, a coroa de espinhos sendo colocada na sua cabeça, e o Senhor Jesus passando por tudo aquilo sem pecado. Porque Pilatos já tinha dado testemunho: não vejo neste homem crime algum, mas o nosso pecado estava sobre ele. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A palavra nos fala que quando o Senhor Jesus foi ferido, saiu água. Meu coração se derreteu como cera. O Senhor Jesus, ele estava numa situação de saúde tão crítica ali, doente, desnutrido, talvez pelas caminhadas, pelos 3 anos de ministério, sem ter onde descansar. A palavra fala que todos os ossos se desconjuntaram. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, mas eles se desconjuntaram. Tamanha era a fraqueza, a raquitidão do Senhor Jesus naquele momento. Os ossos aparecendo. As minhas forças se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. A língua do Senhor Jesus seca ali naquele momento, e ele pede água. E os soldados dão vinagre. A situação era difícil, não pelos seus pecados, mas pelos meus. E pelo pecado de cada homem que crê nesse sacrifício. Pois me cercaram os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-se-me os pés e as mãos. No momento da crucificação, os cravos sendo pregados ali naquele momento, a dor insuportável dos cravos ali nos ossos dos pés, dos nervos ali nas mãos. E o Senhor Jesus já não tinha mais força. Mas nós vemos que o Senhor Jesus ele ainda procurava um resto de força para nos perdoar. Para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era difícil de respirar. Ele precisava se apoiar nos pés que estavam cravados, nas mãos que estavam cravados, para receber um pouco de ar, para receber um fôlego, para dizer: Pai, perdoa. E o Senhor Jesus nos perdoou. Ele derramou o seu sangue para nos perdoar. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem-se entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Meus irmãos, as vestes do Senhor Jesus foram rasgadas, foram repartidas entre os soldados, mas a palavra nos fala que a túnica era feita de uma peça só, ela não tinha emendas. Então aquela túnica não houve como os soldados rasgarem. E ali eles lançaram sorte: quem vai ficar com a túnica do Senhor? Lançam sorte sobre a minha roupa. Eu fico imaginando a maravilha que é a revelação do Espírito Santo. 1000 anos antes do acontecimento, Davi teve essa visão tão clara de tudo que aconteceria. O que aconteceu ao Senhor Jesus, nós vemos então que era um plano de Deus já preparado desde a eternidade. Como o irmão pregou, tudo já está preparado desde a eternidade. Desde a fundação do mundo, tudo já está preparado para a nossa salvação. O plano da morte, do sacrifício do Senhor Jesus, não foi algo que passou pela cabeça dos sacerdotes ali.
que tinham inveja, que não gostavam do Senhor Jesus. Não era algo da cabeça dos soldados romanos, mas era um plano de Deus para a nossa salvação. E é um plano eterno. Desde quando Deus criou todas as coisas, Deus já criou um plano para que o homem estivesse na sua presença. 1000 anos antes do acontecido, o Senhor já estava revelando a Davi todas as coisas. Então declarei o teu nome entre os meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Meus irmãos, agora Davi começa a falar conosco. Primeiro Davi apresenta o sacrifício, mas agora Davi começa a falar com a igreja. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós. Somente de Jacó, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, sementes de Israel. Meus irmãos, nós somos sementes de Jacó. Somos sementes de Israel, somos frutos da descendência de Jacó. Nós louvamos a Deus por ter nos adotados como filhos. Por ter nos adotados. Nós não éramos filhos de Deus, não tínhamos direito a participar do Senhor, mas através do sacrifício do Senhor Jesus. E para aqueles que creem no seu nome, ela nos fala que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos adotados como filhos. Por isso nós dizemos, Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Meus irmãos, eu tenho uma irmã em Cristo, que o dia que ela descobriu o sacrifício do Senhor Jesus, ela ficou com medo de Deus. E ela disse assim, se Deus fez isso com o filho, o que ele não faria comigo? E a preocupação dessa irmã é legítima. O que Deus não faria com nós pecadores, se não fosse um Deus bondoso e misericordioso? Se não fosse o seu infinito amor? Se não fosse as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, o que ele faria comigo e com você, pecador? É legítima a preocupação da irmã. Talvez faltou um pouco de entendimento do amor de Deus, mas é legítimo. Se Deus fez isso com o filho, o que ele faria conosco? Mas Deus fez isso com o Senhor Jesus, por amor a nós. O Senhor Jesus clamou naquele momento e Deus não o ouviu. Mas quando nós clamamos, Deus nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse em oração, quando ele estava lá diante do corpo de Lázaro, né, do sepulcro ali, ele disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Mas chegou um momento que Deus não o ouviu, porque era plano de Deus para a nossa salvação. Não por desprezo ao Senhor, mas por amor à minha vida e à sua. O Senhor não desprezou a aflição do aflito. Meu irmão, quando você está aflito, você tem um Deus amante. Você tem um Deus misericordioso. Clama a Ele, Ele vai te responder. Bendito é o nome do Senhor. O meu louvor será sempre, o meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e fartarão, e louvarão o Senhor que o buscam. Os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Na morte do Senhor Jesus nós tivemos vida eterna. Aleluia! Na morte dele. Porque se ele morreu, todos nós morremos com ele. Mas se ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos com ele e teremos vida eterna. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.